Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Foi bom te conhecer. Então fala com o Pai, fala com o Espírito Santo. Ele está te ouvindo e Ele vai te responder, Ele vai te abençoar muito. O nosso Deus e o nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. Mais uma vez, Senhor, para te adorar, para te glorificar. Porque eu sei, meu Pai, que só o Senhor deve ser louvado, adorado, glorificado. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale com cada pessoa aqui na sua palavra, meu Pai. Essa pessoa que deixou a sua casa, a sua parentela e veio buscar uma ajuda do Senhor, veio buscar uma resposta do Senhor, veio buscar a tua força, a tua orientação, veio buscar o teu milagre. Eu te peço, meu Pai, que essa pessoa não saia daqui da mesma maneira que ela entrou, aleluia, mas que ela saia, meu Pai, cheia do teu Espírito, que ela saia, meu Pai, com a solução nas tuas mãos, porque é a sua palavra que diz que todo aquele que busca o Senhor encontra, aquele que bate, a porta se lhe é aberta, aquele que pede recebe. Então, Pai, faz um milagre, faz um milagre na vida dessa pessoa, meu Pai, para que ela possa testificar que ela serve um Deus que é vivo, que ela serve um Deus que não mudou, que ela serve um Deus que ainda faz milagres. O Senhor mesmo disse: eu, o Senhor, não mudo. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faz um milagre nessa vida. Pai, eu não conheço a vida dessa pessoa. Uns eu conheço um pouco, outras não, mas Tu conhece tudo, meu Pai, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor sonda o nosso coração, esquadrinha o nosso pensamento, nos cerca por trás e por diante, e sobre nós põe na mão. Então, meu Pai, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, fazer com que o milagre aconteça na vida dessa pessoa. Fazer, meu Pai, com que essa pessoa hoje saia daqui transformada pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu peço por cada vida, meu Pai, e Te agradeço desde já, porque creio que o Senhor é um Deus presente na nossa vida e que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso eu Te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Levanta suas mãos ao céu, por favor. Fala assim comigo: Deus e Pai, eu Te agradeço novamente por estar aqui na Tua casa para Te adorar, Te bendizer, Te exaltar, Te glorificar. E eu peço ao Senhor, fala comigo pela Tua santa palavra, que o Teu Espírito Santo transborde da Sua presença no meu coração, na minha vida, e eu já Te agradeço pela minha resposta, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, graças a Deus, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. E pode se sentar, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Hoje a gente vai começar uma campanha chamada Foco em Jesus. Foco em Jesus. Quer dizer, você vai concentrar a sua atenção em Jesus. Só que muita gente ainda tem aquele pensamento religioso na mente. Quando a gente fala, olha para Jesus, o que a pessoa faz? Ela imagina um homem de branco. Ah, um homem de branco na minha frente, um homem de branco no meu lado, um homem de branco me levando no colo. Isso aí não é bíblico. Isso aí se assemelha mais a espiritismo do que a Bíblia. Não é isso, gente. Até porque a palavra de Deus ensina que o Senhor Jesus, Ele não está do nosso lado. Ele não está na nossa frente. Ele não está ao nosso derredor. O Senhor Jesus está dentro de nós. É melhor do que se estivesse do lado. Ele está dentro. O apóstolo Paulo, ele diz que um dos mistérios que os profetas do Antigo Testamento quiseram saber e jamais souberam é este: Cristo dentro de nós. Quando você aceitou Jesus, Ele veio junto com o Pai e o Espírito Santo morar aí dentro. Então Ele está dentro de você. Põe isso na sua cabeça. Por que muito crente é fracassado na sua vida cristã?
Sofre, o diabo vem, desce o cajado, o crente sempre sofrendo. Por que os crentes são infelizes muitas vezes? Porque não vê resultado. Porque não são maus. Eles apenas não entendem que eles precisam focar em Jesus. Aí você vai perguntar assim, pastor, se focar em Jesus ou olhar para Jesus não é imaginar um homem de branco, então o que é exatamente focar em Jesus? Focar em Jesus é focar na palavra. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Então, olhar para Jesus e olhar para a palavra, por quê? Porque a própria Bíblia diz um versículo que você deve conhecer já, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é a mesma coisa que palavra, tá? Na nossa versão está escrito verbo, mas se você trocar por palavra também dá a mesma coisa. No princípio era a palavra. Quer dizer, desde a eternidade passada, Jesus era a palavra. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí um pouquinho mais abaixo, no capítulo 1 de João, fala assim: e o verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Gente, é simples assim de entender. Jesus, ele é a palavra de Deus, só que em determinado momento, ele se fez homem, ele se fez como um ser humano, e veio até esse mundo, entendeu? Ele veio em forma humana, né, para nos substituir na cruz. Mas Jesus é a palavra. Então, olhar para Jesus é olhar para a palavra, ou seja, para tudo aquilo que a Bíblia diz. Isso que é focar na palavra. Isso que é olhar para Jesus. Sempre é olhar para o que ele falou. Escuta bem. Num dos livros da igreja aí, eu citei aqui outro dia, mas eu vou repetir. Se não me falha a memória, o nome do livro é Escrituras que Curam. Esse é o nome do livro. Deve ter aí, acredito eu. No final desse livro, tem um testemunho muito forte de uma jovem que estava morrendo de tuberculose. Tuberculose hoje tem cura. Na década de 30, 20, lá nos Estados Unidos, não tinha cura. Quem recebia um diagnóstico de tuberculose era a mesma coisa de receber uma condenação à morte. Não tinha o que fazer. Tinha apenas que dar um melhor conforto para a pessoa em algum lugar, para que a pessoa esperasse a morte chegar. Era assim. E havia nos Estados Unidos uma mulher de Deus chamada Lilian Yeomans. Ela era médica, mas no estado que ela estava, no estado americano que ela estava, ela não podia exercer a profissão de médica. Então, ela tinha uma casa de acolhimento. Nessa casa de acolhimento, ela não podia exercer a profissão de médica, mas ela era uma mulher de Deus, de oração e que acreditava na palavra de Deus. Então ela acolhia pessoas em estado terminal. Essa jovem já estava naquela situação de cuspir sangue, magra, seca, morrendo. E então levaram essa jovem até aquela casa. Naquela época era permitido, tá? Hoje não mais, né? Naquela época tinha essas casas de acolhimento. E havia outras pessoas enfermas lá também. Quando essa jovem foi levada para lá, levaram para o quarto de cima, era uma casa de 2 andares, levaram para o quarto de cima e colocaram ela lá, acertaram o quarto dela, tudo bonitinho. E essa doutora, Lilian Yeomans, inclusive, tem um audiolivro dela, dessa doutora Lilian Yeomans, no canal nosso da igreja. Se você clicar no canal da igreja e procurar lá, A Estrada para Saúdilândia, é o nome do livro. Procura lá, tem uma fotografia de uma senhora, ela, bem antiga, né? A fotografia, tá? E está lá, Estrada para Saúdilândia. Procura no canal da igreja lá, canal Fé Ativa, você clica lá, audiolivro, você vai ouvir, né? Muito abençoado. Mas voltando aí. Essa doutora, então, depois que a moça estava lá
já bem estabelecida, ela chegou para ele e falou assim: olha, vou te falar, você já é crente? Ah, já sou salva, já aceitei Jesus, tudo. Muito bem, então você não precisa de ouvir palavras sobre salvação. Você já é crente, aceitou Jesus, batizou, isso aí está liquidado. Você precisa de cura então, não é isso? Você precisa ser curada. Ir lá, cuspindo sangue, tossindo, aquela coisa toda. A doutora falou assim para ela: então, eu quero que você faça uma coisa. Nós vamos cuidar de você aqui, mas eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você fale, não apenas pense, é para pronunciar, você fale as seguintes palavras. Segundo Deuteronômio, capítulo 28. Tuberculose é uma maldição da lei. Mas segundo Gálatas capítulo 3, versículo 13, Jesus já me libertou da maldição da lei, por isso estou curada. Isso é uma verdade. Em Deuteronômio capítulo 28, uma das maldições que seguem as pessoas que não obedecem a Deus, são uma série de coisas ruins, incluindo doenças e algumas doenças até específicas. Uma delas é a tuberculose. Mas a Bíblia no Novo Testamento diz que quando Jesus veio à cruz, lembra o que a palavra de Deus fala? Que ele levou sobre ele a nossa maldição, a maldição da lei, levou sobre o corpo dele as nossas doenças. Por isso que eu sempre falo para você aqui, o que você está fazendo com essa praga dessa doença no seu corpo aí? Por que você está aceitando essa desgraça na sua vida? Isso não te pertence. O nosso Senhor já levou no corpo dele, por que você fica conformado com isso? Bate o pé, exija que saia. Mas uma das coisas que você pode fazer é o que você vai ouvir aqui nesse testemunho. Então, ela falou isso, fala isso, ó. Segundo Deuteronômio, capítulo 28, tuberculose é a maldição da lei, mas segundo Gálatas 3,13, Jesus já me libertou da maldição da lei, portanto estou curada. Mas você vai falar isso direto. Você vai falar isso dormindo, se for possível, né? Acordada, dormindo. Você vai falar isso acordada, se for possível dormindo. Você vai acordar falando isso, pronunciando essas palavras. Direto, o que você puder. A moça não entendeu muito bem, mas ela falou que ia fazer e começou a fazer. A doutora saiu do quarto, ela já começou. Segundo Deuteronômio 28, tuberculose é maldição da lei. Mas segundo Gálatas 3,13, eu já fui curada. Jesus já me libertou da maldição da lei, portanto eu fui curada. E ela ficou pronunciando isso. No dia seguinte, a doutora foi ver como é que ela estava. Ela estava lá: doutora, sangue saindo, aquela coisa toda. Eu estou pronunciando o que o senhor falou aí, né? Não entendo muito bem, mas estou falando. E foi falando, 3 dias. Ela passou por isso 3 dias, mas direto, falando aquela palavra. No terceiro dia, de manhã, estavam o pessoal que cuidava da casa, mais algumas moças que estavam lá, no andar de baixo, para o café da manhã. De repente, escuta-se um barulhão no andar de cima. Imagina aquelas casonas antigas de madeira, né? Aquela tropela em cima. O que é isso, né? De repente desce pela escada correndo a moça, completamente curada, gritando assim: eu entendi que a tuberculose é maldição da lei, mas Jesus quando veio já levou isso aqui, eu estou curada por causa disso, porque Ele já levou. Ela entendeu, veja, ela foi falando tanto isso, ela foi pronunciando com tanta frequência essas palavras, que isso fez com que ela focasse no que Jesus fez. A hora que ela focou na palavra, ou seja, focou em Jesus, veio entendimento nela, que era um direito dela ser curada da tuberculose, e qualquer que fosse a doença, né, mas era tuberculose, porque Jesus já havia feito isso por ela. E ela ficou completamente restaurada. A doença, a tuberculose, simplesmente desapareceu do corpo dela. Quer dizer, não foi no momento, não foi num dia, não foi no outro, mas enquanto ela manteve o foco no Senhor Jesus, ela foi adquirindo força. Qual que é o mistério nisso aqui? Palavra mágica? A palavra, eu falo, não é isso. É que você precisa focar em Jesus, porque quando você foca nele,
sai o poder dele para dentro de você. Já que Jesus é a palavra, e a Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é poderosa. Foi pelo poder da sua palavra que Deus criou o universo. Então a palavra de Deus tem poder para curar, para ressuscitar, para fazer as coisas maravilhosas. Então, quando você foca em Jesus, ou seja, na palavra, vem força para dentro de você, começa a encher você de força, de fé. E quando você fala, aí que está o mistério que não é mais mistério, né? Quando você fala a palavra, não são só as pessoas perto de você que vão ouvi-la, mas você também. Sim ou não, gente? Quando você fala, você não se escuta falando? Sim ou não? Você fala, o som volta para o teu ouvido. Isso vai enchendo você. Mas ela ficou o tempo todo focada nessas duas passagens da Bíblia. Até no dia que ela desceu correndo, porque não tinha nem força para ficar de pé. Estava um esqueleto ambulante, vamos dizer assim, de magreza, porque a tuberculose vai fazendo a pessoa ficar definhada. E ela desceu correndo para tomar o café da manhã. Ah, eu entendi, glória a Deus, eu estou curada. Não tem mais nada. Não tinha mais nada mesmo, gente. Isso é focar em Jesus. Antes da gente ler o texto, eu vou te fazer lembrar de uma passagem bíblica que ilustra bem o que estou dizendo para você. Certa vez, o Senhor Jesus estava caminhando sobre as ondas do mar. Milagrosamente, né? Dominando a lei da gravidade, que puxa para baixo, e estava andando sobre as ondas. De longe, os discípulos estavam no barquinho, viram aquele vulto vindo, que de longe não dava para identificar, né? Viram apenas uma figura humana vindo por sobre as ondas. Começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Ficaram com medo, né? Está na Bíblia isso, viu? E aí Jesus de longe fala: não tenham medo, sou eu. E Pedro então fala: é, Senhor, mas se é o Senhor mesmo, então me manda ir ter contigo, quer dizer, me manda eu ir com o Senhor aí, também andando sobre as águas. O Senhor Jesus disse: vem. Pedro confiou naquela palavra, colocou um pé para fora do barco, colocou o outro pé para fora do barco e começou a caminhar sobre as águas, milagrosamente, mas olhando para Jesus. Ele pôs um pé, pôs o outro, mas o foco dele estava em Jesus. Mas naquela situação, Pedro focou em Jesus, na pessoa de Jesus, mas também na palavra que ele falou. O que ele falou para Pedro? O que ele falou, gente? Vem. É Jesus que falou, vem, então vou. Sim, 3 letrinhas, vem, V-E-M. E o ponto de exclamação, vem, e ele foi. Ele começou a andar sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Mas aí, do nada, começa aquele vento soprar, e as ondas do mar começam a se movimentar, e onda no mar é barulhento. Aquele barulhão, o tamanho das ondas, e o vento, e as ondas. Pedro então, ele tira os olhos de Jesus, quer dizer, tira o foco dele e começa a reparar no barulho do vento e no tamanho das ondas. Consequência? Começou a afundar. Você está entendendo? Essa é uma excelente ilustração do que eu quero dizer para você. O nosso foco em Jesus vai produzir fé, força e vitória. Mas a gente tem que ficar focado o tempo necessário. Tem pessoas que focam na palavra só quando estão dentro da igreja. Quando sai, tira o foco. Por isso que afunda. E você pensa que o diabo não vai tentar usar algumas ondas e alguns ventos para tentar tirar a sua atenção de Jesus? Claro que ele vai. O diabo é especialista em enganar. Satanás sempre vai querer fazer com que você tire os olhos de Jesus e coloque os olhos no problema ou em pessoas. É sempre assim. Quando uma pessoa está magoada com a outra, ela já tirou o foco de Jesus e está com o olho na pessoa. Eu não quero nem pensar na pessoa, está com aquela cara azeda, né? Não, você está com o olho na pessoa assim, e você ainda está focado na pessoa. Você está afundando. Vigia. Tira os olhos da pessoa. Volta com os olhos na palavra. O meu Senhor. Ah, meu namorado me deixou, minha namorada me deixou, e aí eu estou com depressão, é porque o teu olho não está em Jesus. Se tivesse em Jesus, o teu amor maior seria Jesus, e não seria um ser humano qualquer. Aprenda a amar Jesus.
Pessoas têm que amar também, mas não mais do que Jesus, porque senão você vai afundar. Porque Jesus nunca sai da sua vida. Pessoas saem, querendo ou não querendo. Tem umas que saem porque quer sair, né? E tem outras que morrem, não quer morrer, mas fazer o quê? Morreu, né? Pessoa sai. Aí quando a pessoa sai da sua vida, quando a pessoa está com o olho em Jesus, nossa, beleza. Ela sente a saudade, mas assim, não cai, não desaba. Quando a pessoa não está com foco em Jesus, na palavra, está com foco na pessoa, aquela coisa, o dia que a pessoa sai da vida da gente, desmorona, parece um castelinho de areia. Por isso que eu estou falando para você da urgência de você voltar o teu foco para Jesus, porque de Jesus, escuta bem, de Jesus só sai o bem, de Jesus só sai coisa boa, de Jesus só sai graça, de Jesus só sai saúde, de Jesus só sai fortaleza, de Jesus só sai vida e vida com abundância. Mas os crentes estão olhando para Jesus? Uma grande parte não. Uma grande parte estão focando, meu problema, eu estou passando por isso, tal pessoa, não sei o que tem, porque não sei o que tem, meus filhos, é meu marido, é minha esposa, meu pai, minha mãe, meu parente, não sei o que tem, morreu não sei quem, está doente, não sei. Tira os olhos disso, tira os olhos. Tem pessoas que chegam desesperadas para a gente orar por alguém doente da família, a pessoa está num desespero tão grande, que esse desespero faz com que a fé da pessoa nem funcione. Porque nessa hora a pessoa ela tira o foco da palavra e ela coloca o foco na pessoa, nas situações, a fé não vai funcionar. Entendeu? Quando você tem o foco em Jesus, claro, você vem pedir ajuda, pedir oração, mas o teu foco está na palavra, beleza, aí a nossa fé unida com a sua, meu filho, vai fazer a coisa acontecer. Você precisa focar em Jesus. Porque enquanto Pedro olhava para Jesus, de Jesus vinha força para ele. Porque quando Pedro olhava para Jesus, ele lembrava no que Jesus falou, vem. Então ele falou, vem, eu estou indo, né? Mas a partir do momento que ele colocou os olhos no tamanho das ondas e na força do vento, no barulho do vento, ele enfraqueceu e começou a afundar. Aí ele gritou, Senhor, me salva. E o Senhor foi lá e o resgatou. Abraçou ele, levou até o barquinho. Mas Jesus ainda pergunta, por que esse medo? Por que essa fraqueza de fé? E claro, a resposta estava justamente nisso, né? Porque você parou de olhar para mim. Gente, foi Jesus que comprou a gente para o Pai. Foi o Senhor Jesus que tirou a gente da mão do diabo. Por que você não dá valor para Ele? Ou não dá o valor que Ele merece? Os crentes dão valor para Jesus, mas Ele tem que ser o que você mais valoriza, não pode ser segundo lugar. Tem que ser o que mais valoriza. Porque o dia que você focar nele, vai vir tanto poder de Deus na tua vida, que nada mais vai te fazer falta. Que você vai superar as suas lutas com a maior facilidade do mundo. Porque luta sempre vai vir, viu gente? Mesmo olhando para Jesus, as lutas vêm. As lutas nunca vão cessar de vir nessa terra. Mas há uma grande diferença entre você passar por luta, focando em pessoas ou em problema, porque aí você fracassa, você se desgasta, não vence nada, só sofre. E uma pessoa que está olhando para Jesus e quando vem as lutas, ela luta para cá, chuta uma para cá, chuta outra para lá. Tem umas que é um pouquinho mais trabalhosa, mas você vence, porque a força vem do Senhor. A força vem da palavra de Deus na qual você está focado. Amém, pessoal? Eu vou te mostrar aqui um texto que você já conhece. Mas esse texto fala muito sobre Deus. Aqui, num primeiro momento, você apenas vê Deus te mandando fazer uma coisa. Mas na verdade está falando dele mesmo. Vamos ver o texto aí. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 6, versículo de número 37. Pronto? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Portanto, para de apitar, dar palpite na vida dos outros. Para de dar pitaco na vida das pessoas. Para de julgar as pessoas, porque você e nem eu somos juízes de ninguém. Tá bom? A gente tem que fazer como Paulo fala. Vamos cuidar da nossa vida, que já é o bastante. Continua lendo. Perdoai e sereis perdoados, no final do 37. O 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão.
Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha para cá, por favor. Deus fala para a gente primeiro, no 37 ele fala, não julgar, não condenar e perdoar. Sim ou não, gente? Depois ele fala, dê, e vai ser dado de volta para você. De que maneira? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Vai voltar para você multiplicado. Ah, é Deus mandando a gente fazer isso, né, pastor? Não julgar, não condenar, perdoar. Sim, não tem dúvida que está mandando a gente fazer isso. Primeiro porque ele sabe o que fala, né? Ele sabe o que fala. Então você tem que perdoar mesmo, de todo o seu coração. E não sentir mais nada contra ninguém. Ah, porque meu ex-namorado me magoou. Tem mulher que fala assim, fica magoada. Você está se magoando e nem sabe. Você precisa obedecer ao Senhor. Perdoar de todo o coração. Tem homem também que faz isso. Ah, minha namorada me traiu com o outro, meu melhor amigo, aqueles dois safados. Aí começa a xingar os dois, né? Perdoa os dois, segue em frente. Tem coisas que acontecem na vida da gente que é livramento. Livramento. Ah, foi embora, foi embora. Deixa aí. Não importa quem foi embora da tua vida. Que vá com Deus. Já mancou, pode mancar de novo. Vai ficar segurando alguém que vai mancar com você a vida toda? Glória a Deus, que Ele sim está comigo eternamente. Ele não pode negar a palavra dele. Eu não estou inventando isso para você. Eu não estou dizendo que eu acho que ele vai ficar na sua vida. Eu estou garantindo para você, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, olha, eu foco na palavra. A Bíblia diz que Jesus nunca vai deixar você por nada. Ele comprou você com a vida dele, agora ele vai abrir mão de você? Que jeito? A gente não é perfeito, com certeza. Mas ele nos ama tanto, mesmo assim. E claro, ele quer que a gente sempre se aperfeiçoe, busca a perfeição. Por isso que eu falo para você, olha para Jesus, dê graças porque Ele não saiu da tua vida, dê graças porque Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. Então ele fala, perdoa, perdoa, limpa o teu coração. Nunca mais cita a pessoa que te ofendeu de modo azedo, amargo. Não, é citar com amor. Se precisar um dia citar, né? Ah, tal pessoa esteve na minha vida, mas saiu, que Deus abençoe, que encontre Jesus, seja feliz, muito abençoado mesmo. Não deu certo, beleza. O que me importa não é isso. O que me importa é que aquele que é eterno, aquele que tem poder sobre a vida e a morte, aquele que me salvou está comigo para sempre, é aquele que me consola, aquele que nos momentos que eu preciso, é Ele que me ajuda, que é o Senhor Jesus. E quando Ele fala, dai e ser-vos-á dado, Ele está falando algo para a gente fazer que Ele mesmo faz. Aliás, quando Ele fala de perdoar, você sabe que Deus nunca manda a gente fazer algo que Ele mesmo não faça, né? Tudo que Deus manda a gente fazer é porque Ele faz. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro chegou para o Senhor Jesus e perguntou assim, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que me ofendeu? Apenas 7 vezes? E o Senhor Jesus responde, não apenas 7, mas 70 vezes 7 no dia, que dá 490. 70 vezes 7 é igual 490. Só que como o número 7 é um número simbólico, que representa a perfeição, a totalidade, na verdade o que Jesus disse é o seguinte, você tem que perdoar o teu irmão, ou quem quer que seja, todas as vezes que ele pecar. Se ele pecar 1 milhão de vezes no dia, você vai ter que perdoar 1 milhão de vezes. E não me venha com a churumela, como diria aquele personagem da televisão, né? A churumela, conversa fiada. Eu não consigo, mas não tem como perdoar, porque a pessoa fez ou não fez. Então vive infeliz, sofra. Você acha que sabe mais do que Jesus? Tem gente que acha que sabe mais do que Jesus, né? Porque Jesus manda fazer uma coisa, a pessoa fala que não dá para fazer. Criatura, Deus é tão justo, que tudo que Ele manda a gente fazer, Ele só manda porque Ele sabe que a gente pode fazer. A partir do momento que Deus manda a gente fazer alguma coisa, é porque Ele já está dando a força para a gente fazer. Sim, sem Ele a gente não consegue. Mas com Ele, como diz a Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Então se ele pede para a gente perdoar, é porque Ele também nos perdoa.
quantas vezes forem necessárias. Deus, Ele é perdoador. Ele jamais pediria para eu perdoar o meu irmão, ou quem quer que seja, infinitamente, ou indefinidamente, sem que ele primeiro fizesse isso. Gente, e quantos de nós, todos nós, ainda erramos, não erramos? Você pode falar assim, pastor, mas tem gente que exagera, né? Tem gente que adultera, tem gente que sai com umas coisas cabeludas. Eu não, é só um pensamentozinho às vezes. Então, pecado é pecado. Tem o grande, tem o pequeno, as consequências são maiores ou menores, isso é verdade, é relativo. Porém, pecado é pecado. Um pensamento errado que já vem na cabeça já é pecado. Imagina se não fosse a misericórdia do nosso Pai em nos perdoar. Porque quando vem um pensamento errado, na hora você tem que falar, Pai, me perdoe em nome de Jesus. Às vezes fica nervoso, né? Com injustiças que acontecem no mundo, por aí, injustiças que fazem contra você, aquelas pessoas malvadas, perversas que querem fazer maldade com você ou com a sua família. Tem hora que, se a gente não vigiar, a nossa carne tem desejo até de fazer alguma coisa contra a pessoa, né? De porcar a pessoa, né? Aí você vai, nossa, mas eu sou crente, o que é isso? Me perdoe por esse pensamento. Desejar a morte de alguém. Assim, o pensamento às vezes vem, porque a gente ainda é de carne. Mas no momento que você percebeu que esse pensamento veio, na hora, Deus me perdoe, em nome de Jesus. Ficou só no pensamento, glória a Deus, não saiu na boca, ficou só no pensamento. Está amarrado esse pensamento em nome de Jesus. Imagina se Deus não fosse misericordioso para nos perdoar, gente. E também das coisas cabeludas que às vezes os crentes fazem. Não deveriam, mas os crentes às vezes pecam de modo muito horrendo, feio, vergonhoso. Mas quando há o arrependimento, Deus vai perdoar. Deus é assim. Ele ainda não está julgando. Ele está dando tempo para o povo dele se acertar com ele. Ele ainda está dando oportunidade para a gente se achegar a ele. E olha como ele vem falando com a gente. Ele fala assim para a gente, dai e ser-vos-á dado. E não vai ser dado para você de volta na mesma quantia, não. Vai ser uma quantia tão multiplicada que eu vou descrever para vocês como é que é. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Agora, do que ele está falando? Ele está falando de tudo. Tem pessoas que leem isso aqui e pensam que é só oferta, né? Dê a sua oferta que ele vai retribuir. Sim, também inclui. Mas como disse outras vezes, a oferta aqui é o menor dos significados. Olha só. Quando você dá para o Senhor a sua oração, isso volta para você multiplicado. Quando você dá para alguém o perdão, isso volta para você multiplicado. Quando você dá a sua oferta na igreja, sim, também volta multiplicado. O dízimo nem se fala, o dízimo já é estabelecido já, né? Bênção sem medida. Mas repito, é o menor dos significados. Quando você pede alguma coisa para o Pai, você sabia que você está dando para Ele? Pô, pastor, eu estou pedindo para Ele me dar. O que eu estou dando para Ele? É o contrário, não é? Eu estou pedindo para Ele me dar, então é Ele que vai me dar. E o que eu vou dar para Ele? Imagina a felicidade do pai quando você chega para pedir algo para ele. O que você está dando para o pai? Atenção. Você sabe que o pai quer a sua atenção. Entendeu? Ele não quer nada de você, materialmente falando. Ele quer a tua atenção. Quando você se lembra de pedir algo para o pai, porque muitas pessoas, infelizmente, são assim, né? Só busca a Deus na hora de pedir. Para agradecer não agradece, para conversar também não conversa. É o crente interesseiro. Só, ai meu Deus, estou precisando. Precisando. Estou precisando disso, daquilo. Tudo bem. Deus gostaria que você falasse mais com Ele. Mas é como se Deus falasse assim, ó. Puxa, você lembrou de mim, né? Dê um pouquinho de atenção para mim. Porque Deus criou os filhos, Ele quer filhos para que justamente a gente tenha comunhão com Ele. Então quando você pede algo, você está dando para Deus o quê? Atenção, mas mais do que isso. Você está dando para Deus a oportunidade de alegrar o coração dele. Porque quando você pede com fé, e a resposta vem, você fica feliz, não fica? Sim ou não, gente? Diga, sim ou não? Lógico que você fica.
Você pediu a cura, você foi curado, você não ficou feliz? Oh, claro. Você errou em alguma coisa, pediu perdão, ele te deu o perdão, você sabe que foi perdoado, porque veio um alívio muito grande no coração. Você não ficou feliz? Claro. Você pediu uma provisão material, financeira, e veio uma porta de trabalho, uma porta de emprego, um livramento para um filho. Ah, meu filho, Senhor, livra o meu filho. Quando viu o filho é livrado, as coisas, você não fica feliz? Sim ou não? É lógico. Pois eu te garanto, quando você fica feliz, o nosso Pai fica muito mais feliz, porque Ele teve a oportunidade de abençoar você, porque Deus fica feliz quando Ele pode abençoar você. A natureza de Deus é essa, gente, é uma natureza doadora. Ele só quer ver você feliz, Ele só quer ver você, Ele te criou como filho. Por isso que, o Senhor Jesus, ao se referir ao nosso Pai, Ele usa aquela expressão assim, ó: se vocês que são imperfeitos, maus, né? A Bíblia fala maus, que significa imperfeitos. Se vocês sabem dar boas coisas para os teus filhos, quanto mais o nosso Pai dará boas coisas aos filhos dele que lhe pedirem. É quanto mais, não é quanto menos. Dá para entender isso? Porque Deus tem tudo, gente. Ele não precisa de nada. Ele tem tanto que Ele só quer doar. Ele quer dar. E o que Ele quer dar? Ele quer dar a tua cura que você precisa. Ele quer dar o teu livramento, a tua libertação, a tua prosperidade. Ele quer dar a tua segurança. Ele quer dar o teu conforto. Ele quer dar a tua família, a conversão da sua família. Ele quer dar o milagre que você precisa. Ele quer dar. Eu não estou falando por mim mesmo, gente. Ele quer dar, porque essa é a natureza dele. Dar, sempre dar. Agora você precisa focar nessa palavra. Focar em Jesus é focar nisso que você está ouvindo. Porque às vezes parece que essa palavra, ainda que você já tenha ouvido ela algumas vezes aqui, parece que ela escapa dos nossos olhos, né? Na hora que vem o problema, ai meu Deus, e corre para cá, e corre para lá. Quem que eu vou buscar ajuda? Ai, quem que vai me ajudar? Ai meu Deus, como eu falei outro dia, para quietinho aí, Pai. Já entrou na presença dele, né? Em nome do Senhor Jesus, já está lá. Pode pedir. Mas peça com essa confiança que você vai pedir e vai receber. Foca nele. O teu Pai é muito mais do que você imagina. O nosso Pai, gente, a gente tem, o Espírito Santo revela essas coisas no nosso coração pela palavra, tá? É tão diferente do que tanto crente acredita, né? Tem crente que acredita que Deus vai matar, que Deus está provando, que Deus está te testando, que Deus não quer te ouvir, e que a luta é assim mesmo, porque é a prova, porque não sei o que tem. Não, nada disso. A gente às vezes, aliás, muitas vezes, não recebe o que nós necessitamos do Pai, é porque a gente não vê Ele como Pai, vê Ele como Deus. Como Senhor, assim diz o Senhor. Tudo bem, Ele é Senhor mesmo. Mas você quer ver uma coisa interessante? Para encerrar aqui, eu quero que você vá na sua Bíblia, para o Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. A palavra de Deus é a Bíblia é a palavra de Deus. Mantenha o foco nessa palavra, tá? Não importa o que aconteça. Ainda que tudo pareça estar contra você. Pode parecer mesmo. O inimigo vai fazer de tudo para te enganar e para te iludir. Nunca tire os olhos da promessa, da palavra, daquilo que o Senhor falou. Nunca tire os olhos. Nunca, sempre. O meu Pai é esse. Deus bendito, santo, maravilhoso, que só quer o meu bem, só quer dar. Ele não quer tirar nada. Até eu falei outro dia, até quando Ele pede para te dar alguma coisa para Ele, é só para Ele poder multiplicar e devolver para a gente. É assim. É só para isso, viu? Quando Ele fala de dízimo, de oferta, é para multiplicar e dar para a gente de volta. Mas não é só isso, como eu disse, isso é a menor das questões. Quando Ele fala para a gente perdoar, é porque Ele vai perdoar muito mais a gente. Quando Ele fala para a gente fazer o bem, é porque aquilo vai voltar para a gente multiplicado. Entendeu? Tudo isso daí. Ele quer encher você com o Espírito Santo. Você acha que não? Tem pessoas que nem buscam mais pelo Espírito Santo, porque buscaram por um tempo, não falaram em línguas, então nem busca mais. É porque a pessoa não entendeu ainda que Deus, Ele não dá o Espírito Santo que você merece. Ele dá o Espírito Santo porque você é filho dele.
Só que enquanto você tiver, ai meu Deus, eu preciso do Espírito Santo, você já tem ele, viu? Agora, ser batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, é um processo, tem que buscar sim. Mas nesse processo, você vai ter que abrir a tua mente para essa palavra. O meu Deus quer me dar o Espírito Santo. Não é que eu vou merecer. Merecer, se for por merecimento, eu jamais vou receber. Mas porque Ele me ama, porque Ele é meu Pai, porque Ele quer dar. Né? Lembra o que Jesus falou? Que aquele que fosse nele e tivesse sede e bebesse, receberia o Espírito Santo. Então Ele quer dar tudo para você. Mas veja Ele como alguém de amor. O Pai de amor. Bom, aqui nesse texto de João, todo mundo deveria conhecer esse versículo de cor, tá? Mas tem duas coisinhas que eu quero mostrar nele. Leia comigo o versículo 16. O que está escrito aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, qual é a palavrinha de 3 letras? Deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leia de novo. Porque quem? Deus. Sim ou não? É Deus aí ou não? Deus. Amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha para cá, por favor. Deus deu. Já está mostrando quem é que está dando. Deus. O que Ele deu? O melhor que Ele tinha. O seu Filho. O máximo que Ele tinha para dar. E Ele deu. Você sabe o que Paulo fala numa das suas cartas? Cartas aos Romanos? Ele fala assim, ó. Se o Pai foi capaz de dar o próprio Filho por nós, como não nos dará as demais coisas? Gente que pergunta, que já tem em si a resposta, é como se ele falasse assim, ó, Deus deu Jesus, que era o top que Ele tinha, então Ele vai dar o resto que você precisa junto com Jesus. O que você precisa hoje? Cura, libertação, prosperidade. Ele tem para dar e quer dar. Grande pergunta, você quer receber? Sabe como receber? Você recebe a hora que você aceita no coração. É meu. É o meu Pai que está me dando. Estou recebendo pela fé. Receber pela fé significa ter certeza que é teu, antes de ter qualquer sintoma, ou qualquer prova, ou qualquer evidência que te comprove que você recebeu. Senão, fé é isso. Fé é certeza naquilo que você não enxerga, que você não pode sentir. É certeza, porque Deus falou, o meu Pai falou, então assim, só que aqui, é isso que eu quero chamar a sua atenção. O Evangelho começa chamando Deus de Deus. Deus amou ao mundo que deu. Muito bem, então Deus deu. Agora pega a sua Bíblia, em João mesmo, vai para o capítulo 15, por favor. Leia comigo o versículo 13. Olha o que está escrito. Ninguém tem mais amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Agora, de que ele está falando? O versículo 14 explica. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Olha para cá, por favor, olha para cá. É Jesus falando aqui, viu? Ele fala assim, ó, ninguém tem mais amor do que esse. 2 pontos, vai explicar. O de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Aí ele, no versículo seguinte ele fala, vocês são meus amigos. Gente, isso aqui é Deus na pessoa do Filho, dizendo, vocês são meus amigos. Você vê que interessante? A revelação na Bíblia é progressiva, ela aumenta cada vez. No comecinho de João, fala que Deus deu, correto? Aqui está dizendo que Jesus, como Deus, é nosso amigo. Ele deu a amizade dele para a gente. Você está entendendo? Deus não é apenas Deus, Ele é amigo. Levanta as 2 mãos para o céu, por favor. Fala assim comigo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não é apenas o meu Deus, mas o Senhor é o meu amigo, o meu melhor amigo. Amém. E dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Agora você vê que ele fala, né? Se você fizer o que eu mando. Pastor, quer dizer que se eu não fizer o que ele manda, ele não vai ser meu amigo, vai ser meu inimigo? Não, em nenhum lugar diz que ele vai ser inimigo. Ele apenas fala assim, ó. Se você fizer o que eu mando, eu posso agir na sua vida
como um amigo de verdade. Porque lá em Provérbios capítulo 18, versículo 24, tem um texto que fala assim, ó: há amigo mais chegado que um irmão. Quer dizer, aquele amigo do peito, aquele amigo que realmente é teu amigo. E esse amigo, lógico, ali é uma referência ao Senhor Jesus. Deus é teu amigo. Por que o crente muitas vezes vê Deus tão longe? Eu estou pedindo para Deus, mas nada. Ele é teu amigo. Amigo não fica longe, amigo fica perto. E como eu falei para você, ele está mais do que perto, né? Ele está dentro da gente. Dá para você focar nisso? Acorda de manhã falando assim, ó: o meu amigo, o meu Deus está dentro de mim. Durante o dia fale isso. E quando vier problema para te assustar, quando o diabo levantar as ondas ou fazer o vento, né, o vento na Bíblia muitas vezes quer dizer problema, né, dificuldade. Então vai dizer: o meu Deus, que é o meu amigo, está dentro de mim para me fazer superar a tempestade. Fazendo isso, você vai estar com foco em Jesus, ou seja, na palavra. Você está compreendendo, gente? Você sabia que Deus é teu amigo? Ele é o teu amigo, é amigo íntimo, porque o texto de Provérbios fala: há amigo mais chegado que um irmão. Isso individualmente, para mim e para você. Ele é um amigo que está constantemente presente. Muitas vezes, o crente se sente sozinho, né? Abandonado, porque está sofrendo, né? Parece que ninguém consegue ajudar. Por que você naquele momento, em vez de ficar chororô, por que você não fala: obrigado, meu amigo Jesus, meu amigo Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, que o Senhor é o meu amigo, a tua palavra está escrito lá. Aí você vai argumentar assim: mas pastor, o que ele quer dizer então com fazer o que ele manda? Óbvio, né, gente? Primeira coisa, o que você está ouvindo aqui. Quando você foca em Jesus, ou seja, na palavra, está fazendo o que ele mandou. Quando você perdoa, está fazendo o que ele mandou. Você quer que o teu amigo te ajude? De verdade? Perdoa. Aquele que você fala que não consegue perdoar, mentira. A tua carne não quer. Mas você é dono dela, você pode obrigá-la a perdoar, e você vai perdoar. Mas ao mesmo tempo, Jesus é o teu amigo, que quer te ajudar como um verdadeiro amigo. Quando ele fala para você sair do pecado, então tem que sair do pecado, porque senão ele não consegue te ajudar. Veja que não é Deus que não quer nos ajudar, é a gente mesmo que coloca o impedimento. Entendeu? Então faz o que ele manda. A partir do momento que você ouviu a palavra, descobriu algo na palavra, pela pregação, você ouviu, entendeu, começa a praticar, porque está te mandando fazer alguma coisa. Quando ele fala para orar sempre, orar sem cessar, basta uma vida de oração. Quando ele fala, alegrai-vos sempre, puxa, você pega uns crentes aí, gente, pelo amor de Deus, olha, dá até pena, porque eles passam a maior parte do tempo tudo triste. Triste. E se você perguntar, nossa, senta que ela vem história, viu? Ó, pega o banquinho e sente de mansinho, como diria o outro, só que o outro sai de mansinho, né? Quando você perguntar para um crente chorão, tristonho, como é que você vai? Leva o banquinho junto, porque você vai ter que sentar e vai ter que escutar uma longa e cansativa e desgastante história. Que muitas vezes só com paciência que você consegue escutar, porque é tanta reclamação, e aí você entende por que o crente está sofrendo. Porque ele parece que não entende que ele tem um amigo. O verdadeiro amigo, para quem ele pode falar, desabafar e contar, que esse amigo ajuda de verdade. Esse amigo ajuda de verdade. Então conta com ele, nos problemas, nas dificuldades, porque aqui ele revelou. Olha só, primeiro ele falou Deus. Eu tenho um Deus, glória a Deus. Mas esse Deus não é apenas aquele Senhor que está longe, distante, com o cajado na mão, assim, esperando você errar para te mandar um raio em você. Não, Deus não faz isso. Aí ele revela-se como amigo. E aí, olha que impressionante. Pega a sua Bíblia, está em João 15, vai para João 16. É o capítulo seguinte. Olha o que está escrito no versículo de número 26. Pronto? Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Olha para cá, por favor. Agora, a Escritura, a palavra, mostra Deus como Pai. Você vê como que vai aumentando? Deus, amigo,
e pai. Agora, pai é o top também, né? Porque o pai é melhor do que amigo e melhor do que Deus. Quer dizer, tudo isso Deus é. O que eu quero dizer é que o pai ele tem uma obrigação de cuidar dos filhos. Você viu o que ele falou? Jesus fala assim, ó, gente, agora que vocês me amaram, creram em mim, portanto agora vocês são filhos de Deus. Então vocês têm um pai. Esse pai é Deus, esse pai é amigo. E olha, eu não vou nem interceder por vocês. Vocês não precisam pedir para mim, para eu pedir para o pai. Vocês podem ir direto ao pai no meu nome. Ele está falando de oração. É isso que Jesus falou quando disse, tudo quanto pedirdes ao pai, ele vos dará. Então, veja que agora a Escritura mostra Deus dando para a gente a condição de falar com o pai e dele receber. Isso é o quê? É amor. Isso é amor, gente. Isso chama-se amor. Tanto é que ele fala, o pai vos ama. A pessoa, Deus não me ama. Você está chamando Deus de mentiroso? Quem mente é você. Você fala que Deus não te ama, você é mentiroso, com todo o respeito que eu tenho por você, tá? Se você sabe, de repente, o crente mente sem saber que está mentindo. Ele não faz para ofender Deus. Ele faz por ignorância. Se você diz que Deus não te ama, mas a Bíblia, você acabou de ler comigo, o Pai vos ama, então um dos dois está mentindo, e com certeza não é Deus, né? Então por que você não foca nessa palavra? O Pai me ama, o Pai me ama, Ele é o meu Deus, é o meu amigo, e é o meu... Levanta as mãos para o céu, diga comigo, obrigado Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, é o meu amigo, o meu melhor amigo, e acima de tudo, é o meu Pai Celeste, o meu pai que me ama, o meu pai que me sustenta, o meu pai que cuida de mim, o meu pai que me dá suprimento completo, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus de novo. Ai, que maravilha, pastor, que palavra consoladora, que palavra confortadora, como é bom ouvir essas coisas, é isso mesmo, é sim, você sabe, olha, vir na igreja, é necessário por causa disso, viu? Você vem na igreja, a tua fé vai aquecendo. Pessoas que frequentam menos igreja, ficam mais frios na fé. A igreja tem essa função milagrosa. Quanto mais você vem, mais aquecido na fé você fica. Às vezes você vem, ouve aquela palavra que te exorta. Às vezes você vem, aquela palavra que te consola. Aquela palavra que te abre os olhos espirituais. Às vezes você vem, aquela palavra que te puxa a orelha, numa coisa que você nem gosta muito de ouvir. Mas é assim mesmo, né? O pai também tem palavras duras para a gente, porque a gente precisa. Se a gente fosse perfeito, não receberia correção, correto? Mas é o amor de Deus falando com a gente. Agora, tem um detalhe. Para encerrar, o último versículo que nós vamos ler, a última passagem que nós vamos ler. Não confunda amor de Deus, compaixão do Senhor, amor do Pai, com autorização para pecar. Não confunda amor de Deus com uma vida libertina, pecaminosa. Não confunda Deus sendo paciente, longânimo, que espera a gente se arrepender, com Deus que está permitindo você pecar à vontade. A Bíblia diz, do jeito que uma árvore cai, ela fica. O que significa isso? Do jeito que uma pessoa morre, ela vai para a eternidade. A pessoa morreu em santidade, servindo a Deus de coração, em comunhão com o Senhor, é céu. O crente, mesmo que seja crente, morreu no pecado, não deu tempo de se arrepender, não deu tempo de se consertar, vai para o inferno. Não tem outra palavra para ti, eu não vou ser docinho, fingido e falso, como muitos são por aí não, viu? Ah, Deus é amor, Ele entende, depois todo mundo vai para o céu. Vai coisa nenhuma, então a Bíblia mentiu. Porque a pessoa fala assim, sabe pastor, eu estou assim no erro, mas depois eu me acerto com Deus, no final eu peço perdão. Sim, e se você pedir perdão de coração, Ele vai te perdoar. Não significa que você não vai colher maldição durante o tempo que você não se acerta, porque vai. Mas no final, se você se arrepender de verdade, tem perdão. Agora a pergunta que eu te faço, quem é que sabe quando vai partir daqui? Você sabe? Tem gente que dá um treco no coração, morre e nem sabe que está morrendo. Já foi. Tem pessoas que têm um AVC. Pá, estoura a veia lá, tope a veia, tem lá alguma coisa lá.
a pessoa nem tem que ter consciência do que está acontecendo ao redor dela, nem lembra de pedir perdão, está no adultério, está na mentira, está no pecado, dá um AVC, pronto, fica um tempão lá internado, depois ainda morre sem ter consciência, vai para o inferno, porque não se acertou antes. Você me perdoe o jeito que eu estou falando, tá? Mas essa mensagem está na Bíblia Sagrada, é uma advertência. Deus não está julgando ainda, Ele está advertindo a gente. O crente não pode viver uma vida pecaminosa, gente, isso vai ter prejuízo. E Deus está falando isso com todo amor, viu? Repito, olha, com todo amor. Ele sabe que a nossa carne é teimosa, Ele sabe que a nossa carne é rebelde, Ele sabe que as tentações vêm, mas ao mesmo tempo, Ele se propõe, Ele se dispõe a nos ajudar nessas tentações, tá? Como Ele mesmo fala, olha, eu não permito que venha sobre vocês provação ou tentação maior do que vocês possam aguentar. Então não se preocupa que nada acima das nossas forças vem. Tem coisas que são trabalhosas, mas mesmo nessas coisas trabalhosas, o Senhor está conosco para nos ajudar. Porque Ele quer não somente o nosso bem aqui na terra, mas principalmente, gente, Ele quer a gente com Ele na eternidade. Isso é o que mais importa no final das contas, tá bom? Por isso que Ele dá essa palavra que você vai ver por último aqui. Hebreus, pega a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 3. Foco em Jesus, hein? Foco nessa palavra, foco no Deus que é amor. Foco no Deus que é teu Deus, teu amigo e teu Pai. Mas também foco nessa palavra aqui, que é de advertência, tá? Olha o que ele diz. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Olha para cá. Tenha cuidado, irmão. A hora que você lê isso aqui, você pensa no pastor Alain falando, né? Tenha cuidado, sai do pecado, para de errar, né? Toda vez que você for tentado, você vai lembrar de mim, né? Vai ficar a minha voz irritante falando na sua cabeça. É para te ajudar, viu? Tenha cuidado. Gente, eu já vi tanta gente se lascar nessa vida. Crente, estou falando. Podia ter tudo de Deus. Está vivendo abençoadamente. Mas porque não tiveram cuidado. Muitos já partiram de modo trágico, doentes. Alguns se arrependeram, mas infelizmente pagaram um preço alto pelo erro. Sabe, ninguém quer, como a própria Bíblia fala, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Só que quando você conhece a verdade, você precisa fazer alguma coisa com ela. Não é só, eu conheço. Você conhece, mas você pratica? É isso que está dizendo aqui, ó. Leia comigo, por favor, de novo. Tende cuidado. Versículo 13, tá? Espera aí. É 12, desculpe. 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos o quê? Afaste do Deus vivo. Olha para cá, por favor. Ele fala no final que tem algo que pode nos afastar de... A pessoa, às vezes, você encontra com uma pessoa que fala assim, ó, nossa, irmão, por que você não está mais na igreja? Olha, eu não estou mais na igreja, mas eu não estou afastado de Deus. Claro que está. Por que não está indo na igreja? Ah, porque estou embicado com o irmão lá. Você está embicado porque está no pecado. Não está perdoando por quê? Você vem na igreja, a pessoa vem na igreja por causa de quem está aqui, das pessoas, ou por causa de Jesus? A pessoa tem que pensar no coração isso daí. Você vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Quem está, quem não está, não deve importar. Aliás, quem está ou quem não está, desculpe, quem está, né? Você tem que orar por eles. Aprenda isso, tá? Honre a Jesus. Ele é o teu Senhor. Venha por causa dele. Muitos estão afastados, sim. E não é Deus que se afasta da pessoa. É a pessoa que cria algo que a afasta de Deus. No caso ali, é um sentimento de incredulidade. Agora, esse sentimento de incredulidade é quando a pessoa não está crendo no que a Bíblia fala. Quando a pessoa não crê no que a Bíblia fala, geralmente cai no pecado. Ela cai em algum erro. A incredulidade leva a erro. A dúvida talvez seja o maior pecado contra Deus. Duvidar do que Deus falou. Se a pessoa tivesse certeza absoluta, não faria certas coisas. Então ele fala, tenha cuidado, não permita que um sentimento desse fique em você, porque esse sentimento
ou o próprio resultado desse sentimento que é o pecado, vai afastar vocês do Deus vivo. Você reparou? De novo vou dizer, que não é o nosso Pai que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele por algum motivo. Então não se afaste, não permita que nada fique no seu coração entre Deus, o Pai, teu amigo, e você. Mantenha sempre junto de você, faça dele o seu Deus de verdade, faça de Deus o seu Deus. Eu falei isso aqui, falo muito sobre isso aqui, né? Nos cultos aí, muitas vezes a gente tira Deus do nosso coração, ou pelo menos do centro do nosso coração, e coloca uma pessoa. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que estão magoadas com outras pessoas. E eu sei que é difícil, porque tem pessoas que tentam ferir a gente de um modo tão profundo que é uma coisa pesada. E se a gente não vigiar, aquela pessoa que fez mal para a gente começa a virar o Deus da nossa vida, porque a gente dorme pensando nela, acorda pensando nela, vive falando dela. E quando alguém vem, parece que inflama dentro da gente. Vigia isso daí, chuta-se do seu coração. Não deixa a pessoa que te feriu ser o seu Deus, e muitas vezes vira. Mas também não é só a pessoa que feriu, aquela pessoa que você ama. Às vezes vira o Deus do seu coração. Ela está no centro, porque é a mesma coisa. Você vive em função da pessoa. E só a ameaça da pessoa te deixar já transtorna você. Não faça isso. Deixa o Senhor ser o único Deus do seu coração. Apenas isso. E se alguém quiser ficar com você, amém. Eu estou repetindo o que eu disse no começo. E se alguém não quiser ficar, Deus abençoe e vai com Deus. A minha vida segue com Jesus. Isso faz toda a diferença. Então ele fala, não deixe que nada te afaste do Deus vivo. Aí ele exorta, pelo contrário, olha o versículo 13, agora sim. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Quando, gente? Não é uma vez por semana, não. É todo dia, um exorte o outro. Não caia no pecado, sai dessa vida errada, anda com Deus, sai do erro, volta para Jesus. Toda hora, não, ou melhor dizendo, nem saia da presença do Senhor Jesus, né? Então ele diz, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha aí o que pecado faz, endurece o coração, engana você porque você acha que está tudo bem com Deus e não está. Então hoje é o dia de você experimentar o grande amor do teu Deus, do teu amigo e do teu Pai, que é o Senhor. Eu quero que você experimente o amor dele hoje. Está doente? Eu quero que você seja curado. Ele quer, mais do que todos nós, eu também quero. E claro que você também quer, né? Eu quero que você experimente, se for o caso, o perdão de Deus. Errou em alguma coisa? Ai, pastor, o senhor falou de pecado, nossa, é cada coisa medonha que passa pela minha cabeça. Hoje é o dia de você falar, Deus tem misericórdia, perdoa os meus pensamentos errados, purifica a minha mente com o fogo do Espírito Santo, e a partir de hoje eu quero começar uma vida nova. É só isso, gente. Pastor, eu já caí no adultério. E é grave, eu sei. Mas está arrependido mesmo? Então você sai dessa vida errada. Não adianta pedir perdão para Deus e continuar no adultério, tá? Tem que cortar. É confessar para Deus e abandonar o erro. Vai ficar por um tempo na sua mente, aquilo vai vir com uma acusação, mas você tem que ter sempre no seu coração, se você realmente se arrependeu e pediu perdão para o Senhor, está perdoado. Agora é só, vamos dizer, colher os frutinhos que tem para colher, porque infelizmente alguns frutos ficam para colher mesmo, tá? Todo erro tem fruto para colher, tá? Mas a partir do momento que você pede perdão para Deus, é por um tempo só, depois cessa a colheita, porque até para colher Ele te ajuda, tão bom que Ele é. Está entendendo? Está buscando por alguém? Alguém da sua família, um parente, um filho, marido, esposa, para que sejam salvos, tocados pelo poder de Deus? Deus quer fazer isso pela tua oração. Então a hora que você for daqui a pouquinho, você vai clamar a esse Deus que é Deus, amigo, Pai, a esse Deus que quer abençoar você mais do que você imagina, que Ele quer doar para você muitas coisas, e que está dizendo, dê para mim. Quando Ele fala, dá e dar-se-vos-á, né? Dê para mim a sua atenção, dê a sua consideração, dê a sua confiança, dê para mim a atenção na palavra que você ouviu. Peça para mim com toda a fé, porque eu tenho a maior satisfação de dar para você o que você precisa. Você pensa que estou retendo a bênção? Eu não estou retendo, é você que não está recebendo. Eu não estou segurando, é você que está impedindo. Olha para mim como pai, como Deus, como amigo e como pai, que você vai ver o que eu faço na tua vida. E deixa o Senhor fazer. Amém, pessoal? Feche os seus olhos então.
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela bênção derramada sobre este lugar e sobre cada pessoa que aqui está. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que nos ajuda, sustenta e fortalece com a tua mão poderosa. Obrigado, meu Deus, porque o teu Espírito Santo escolheu habitar em nós pela sua graça e misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor se apresenta como aquele que é Deus, como aquele que é amigo e como aquele que é Pai. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Ti, Senhor. Portanto, meu Pai, eu peço a Ti, abençoa essas vidas, meu Pai, de modo milagroso. Sejam elas curadas e libertas. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo as encha. Que o Teu Espírito Santo encha essas vidas que estão clamando a Ti nesta noite. Meu Deus, que a mão poderosa do Senhor se estenda sobre cada uma delas, para que cada uma delas, a cada momento, possa glorificar o Teu nome, através de uma vida milagrosa, em o nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, eu peço a Ti, Senhor, agora, que cada vida aqui neste lugar seja tocada pela Sua unção, pela unção do Teu Espírito. E eu te peço mais, te peço, enche, batiza com Teu Santo Espírito. Glórias a Ti, Senhor amado. Sejam essas vidas cheias da Tua presença e do Teu poder. Glória a Ti, Senhor. Abençoa, Pai. Espírito Santo, enche, enche, enche com a Tua presença. Glórias a Ti. Enche com a Tua presença a cada pessoa que clama, a cada pessoa que ora, a cada pessoa que pede, a cada pessoa que dá ao Senhor a atenção, a oração, a petição. Glórias a Ti, Senhor amado. Vem, meu Senhor, e abençoa. Restaura cada osso, restaura cada cartilagem, restaura, meu Pai, cada parte desse corpo. Cura, meu Pai, em nome de Jesus, milagrosamente. Que haja, meu Pai, a bênção derramada agora. Pai santo e amado, ajuda, fortalece, Senhor, cuida, abraça, amigo Senhor Jesus, abraça, abraça, toma em Tuas mãos agora e opera um milagre nessas vidas. Abençoa, Pai, protege, fortalece, abençoa, Senhor amado, a cada pessoa que clama a Ti e que quer experimentar esse amor infinito, esse amor cuidadoso, esse amor de amigo, esse amor de Pai, esse amor de Deus que só o Senhor pode dar. Então vem, Senhor amado, enche com Teu Espírito, enche com a Tua graça, com o Teu poder. Cada pessoa aqui, meu Pai, que está enferma, seja curada. Cada pessoa que está perturbada, seja liberta. Cada pessoa que está oprimida, seja liberta. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, ocupa o lugar que te pertence no coração de cada pessoa aqui. Aleluia. Riachontaramakovas, prapiantalabachária. Glória a Ti, Rionco, Bianco, Rimiaco, Vacharia, Prepianto, Lavachibia, Comandar, Lavaviaco, Vacheria. Glória ao Senhor, Rebeicosion do Comandúria. Glória a Ti, Pai amado e santo. Vem, vem com o Teu braço poderoso, pegar, tomar, abraçar essa vida que clama a Ti. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos em o nome do Senhor Jesus. Nós Te adoramos em nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo soprar no teu coração, na tua vida agora, porque o vento que ele traz é de paz. O inimigo sopra o vento da maldição, mas o Espírito Santo sopra o vento da bênção, da vida, da saúde, da cura, da libertação, em nome do Senhor Jesus. Sopra, Espírito, sopra. Com as mãos ao céu, por favor, ainda. Fala assim comigo: Deus e Pai,
Eu te agradeço pela minha resposta. Eu te agradeço porque o Senhor é o meu Deus, o meu amigo, o meu melhor amigo e o meu Pai Celestial que cuida de mim. E eu te agradeço por este cuidado e pela fé recebo todas as bênçãos que o Senhor já providenciou para mim. Lá na cruz do Calvário, recebo todas elas em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.